Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz e muita paz aí para o seu coração, muita luz e muita paz para a sua vida. Hoje é quinta-feira, quase terminando a semana, amanhã você já sabe, hein? Amanhã tem tratamento à distância. Nossa sexta-feira muito aguardada aí por muita gente. E hoje, meus amigos, dando continuidade às reflexões aqui nas nossas pílulas, eu queria conversar com você sobre o tamanho da sua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Bem, falar de fé é muito curioso, né? Por quê? Veja bem, fé, na língua portuguesa, é a menor palavra que nós temos com maior significado. Pensa bem, são duas letras, uma única sílaba, mas um significado gigante, né, que cabe o mundo dentro de si. É essa capacidade da gente ter uma entrega, da gente acreditar em algo maior do que nós, da gente ter a certeza de que existe uma lei maior que nos guia. E da onde a gente tira essa certeza? Porque não há efeito sem causa. E basta a gente observar, né, absolutamente todos esses efeitos inteligentes ao nosso redor, a vida humana, o universo, toda essa estrutura linda, para a gente saber que existe uma causa inteligente, a causa primária de todas as coisas, que é o nosso Pai Celestial. Então a fé é um convite que a espiritualidade superior nos faz, e Jesus nos fez, e que nós somos convidados a exercitar todo santo dia. Só que, como muito bem colocou Allan Kardec, né, na epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa fé ela não pode ser uma fé cega, ela tem que ser uma fé lúcida, uma fé raciocinada. O que é uma fé raciocinada? É a fé de uma pessoa que acredita em Deus, mas faz a sua parte para ter uma vida melhor. É a fé de uma pessoa que naturalmente acredita que o melhor vai acontecer, mas toma os remédios se está doente. É a fé de uma pessoa que quer melhorar na vida financeira, mas evita gastar mais do que ganha quando isso é possível. É a fé de alguém que quer ser feliz no amor, mas ao mesmo tempo aprende a cuidar dos seus relacionamentos. Percebe? Tem um ditado antigo atribuído ao Dalai Lama, não sei se foi ele que falou ou não, mas eu acho muito interessante, que diz assim: tenha fé em Deus, mas tranque a porta do seu carro. É isso. A fé sem obras é morta, falava Jesus. Então, o que é essa fé verdadeira que o mundo maior nos fala, meus amigos? É essa fé com obras, né? É a fé acompanhada das nossas escolhas, é a fé acompanhada das nossas atitudes, é a fé acompanhada de tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente para poder pensar a esse respeito, nossa vida se transforma, não é verdade? Quando a gente para poder ponderar a esse respeito, nossa vida passa a ter uma dimensão infinitamente mais ampla. Então as dores passam a se dissolver com o tempo, porque a gente sabe que nada acontece por acaso. As adversidades, que aparentemente são grandes, passam a ser minúsculas, pequenininhas, porque realmente a gente acredita que nós somos capazes de superar tudo com muito mais firmeza, porque a gente sabe que não está sozinho. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, enfim, nós temos hoje pessoas que dizem que não têm fé nenhuma, a ponto de sequer acreditar em Deus. Outras acreditam em Deus, mas não acreditam em si próprias, na sua própria capacidade. Tem gente, por sua vez, que é radical. Diz que tem tanta fé que se torna um fundamentalista, a ponto de ficar cego. A fé não é raciocinada. É a pessoa que mata, que rouba, que faz e acontece e põe a justificativa da sua loucura na fé em Deus, o que é um absurdo, já que Deus e os seus missionários sempre nos ensinam o amor, a generosidade e uma vida congruente no campo do bem. Então, meus amigos queridos, hoje, a nossa pílula do nosso amado Evangelho, a nossa pílula inspiradora de quinta-feira, estamos te convidando a refletir qual o tamanho da sua fé. Sua fé está equilibrada? Ela está raciocinada? É uma fé fundamentalista? É uma fé fraquinha que está precisando aí de ficar mais robusta? Lembre-se, a oração é o caminho pelo qual o Senhor nos ensinou a fortalecer nossa conexão com Deus. Seja através da oração do Pai Nosso, seja através, né, da conexão que nós vamos fazendo com o mundo maior, essa certeza de que a gente não está sozinho, essa certeza de que existe uma mão maior que nos guia, é a bênção que nos fortalece na jornada de cada dia. Então, meus amigos, essa pílula de hoje, acredite, é um sinal. Se você estava precisando de um sinal, ele chegou para que você fortaleça a sua fé para resolver os problemas que estão te incomodando, para que você não pense em nenhuma bobagem, fortaleça a sua consciência de Deus na sua vida e a consciência do seu poder pessoal, que você fortaleça a consciência de que o dia de amanhã
amanhã traz respostas que o dia de hoje ainda não trouxe. E que se a gente tiver um pouco de paciência, se nós trabalharmos a nossa alma, se nós educarmos realmente nosso espírito, a gente mostrar para Deus, para a vida que nós estamos fazendo por merecer, tenha certeza que o resultado virá cedo ou tarde, não é? A gente nunca está sozinho. Lembra-se de Jesus? Se tiverdes fé, tamanho fosses de um grão de mostarda, dirias a esse monte, vai daqui e vai acolá, e ele iria. Jesus falava que nós éramos homens de pouca fé. Então está na hora da gente fortalecer a nossa fé de maneira lúcida. Está na hora da gente fortalecer a nossa fé, mas não na teoria, com obras concretas, com testemunhos, né, com passos firmes na direção da vida que a gente almeja, tá bom? Beijo enorme no seu coração, muita luz e muita paz, uma alegria estar com vocês. E apenas para aqueles que se interessarem, gente, faltam poucas horas, termina hoje, né, daqui a pouquinho, antes de meia-noite, as inscrições do nosso coach financeiro. Estou muito feliz, todo mundo que nos acompanha sabe, são os nossos alunos que mantêm o nosso projeto, a gente não recebe doação de ninguém, nem quero receber, muito antes pelo contrário, nos dá isenção para a gente fazer nosso trabalho social, para gravar as pílulas, para ter um aplicativo, para ajudar mais de 100 instituições de caridade, para chegar em mais de 150 países, mesmo nessa época de pandemia. Então, obrigado a vocês, #prósperos. Vamos juntos prosperar cada vez mais, né? Sem dúvida alguma. E se você ainda não atravessou essa ponte, vem para cá. Faltam poucas horas. Quem sabe não chegou sua hora também. No mais, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.